Olá pessoal, este é mais um vídeo de resenha aqui do canal e o livro de hoje é Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, do autor Austin Kleon. Eu escolhi esta obra porque eu ouço muitas pessoas dizerem que é difícil escrever porque elas não têm ideias, porque falta criatividade, e o livro trata justamente deste assunto. Então, se você tem essa sensação de falta de ideias, não deixe de assistir até o final e de acompanhar todas as dicas. Bem-vindos ao Português Diariamente, meu nome é Juliana e eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos. Pessoal, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificações e enviem este vídeo para alguém que esteja precisando. E eu começo a minha resenha com os dados básicos. A edição que eu coloco aqui na tela é de 2013, é uma tradução publicada pela editora Rocco. O autor é norte-americano, é jovem, ele é de 1983, então em 2021 ele completou 38 anos. É famoso, além desta obra que eu apresento aqui, ele escreveu outras que foram igualmente bem vendidas. E o foco aqui é como ser mais criativo. Ele dá as dicas por meio dos capítulos, então a cada capítulo nós temos uma dica. E aí eu vou passar por cada um desses capítulos. Em o título é Roube como um Artista. A dica que ele dá seria: anote todas as ideias que você tem. Então essas ideias surgem de onde? Surgem de uma conversa que você teve, surgem de um livro que você leu, de um filme, de um documentário que foram assistidos. São várias as circunstâncias que podem te influenciar e podem te trazer ideias. Então, o que você deve fazer é anotar essas ideias. Existe uma diferença entre ser acumulador e ser colecionador. O acumulador junta desordenadamente, então de forma aleatória. Não é isso que você vai fazer com as suas ideias. Precisa ter a ver com algum projeto que você esteja desenvolvendo, precisa ter a ver com você, para que você não tenha um amontoado que gere confusão. É importante que a gente reconheça que nada é original. E para afirmar isso, ele cita uma passagem bíblica de Eclesiastes 1:9, que diz: não há nada de novo debaixo do sol. Então essa é uma afirmação tranquilizadora, porque você não é obrigado a trazer algo novo, 100% novo, que ninguém viu, ninguém nunca criou. Isso não é possível, porque nós somos um remix do que nós consumimos. Várias ideias são capazes de nos influenciar e nos ajudam a ter o que dizer, o que colocar em determinado momento de produção. E existe aqui uma analogia que nós podemos fazer relacionada à genealogia. Nós somos um mix dos nossos pais, então juntaram os dois e formaram nós. E da mesma forma acontece com as nossas ideias, nós somos um remix do que nós consumimos. E fica um alerta: você é inteiramente responsável pelo que te cerca, pelo que te influencia. Então esteja atento a isso. Você não controla, o ser humano não controla o que é a origem, os pais, mas ele pode controlar as ideias, o que pode influenciá-lo. Então preste atenção a isso para que você tenha boas influências, para que você consiga, a partir disso, ter boas ideias. E anote essas ideias, aquelas que serão úteis para um momento de produção. Capítulo 2. Não espere até saber quem você é para começar. A dica é começar, porque nós desenvolvemos nossa identidade à medida que nós trabalhamos. Então é assim que a gente se encontra em uma área. Como nós não nascemos prontos, a gente precisa observar outras pessoas e compreender o que influencia essas pessoas, ou qual que é a forma como elas enxergam o mundo, porque é assim que nós vamos nos desenvolver e descobrir as nossas particularidades e nos diferenciar. Então, inicialmente você vai copiar, isso é inevitável, mas você não vai fazer uma imitação barata dos outros. Você vai procurar entender como as pessoas que você admira, como elas enxergam o mundo, porque é dessa forma que você vai conseguir desenvolver o seu próprio jeito. E em qualquer projeto e em qualquer área que você decida explorar, vai ser assim. Você precisa ter essa influência, ter essas ideias dos outros para que você
consiga desenvolver as suas próprias e a sua identidade, o seu jeito. Então fique tranquilo sobre utilizar os outros como inspiração. É como fazer uma modelagem. Então você vai se moldar a partir do crescimento que você consegue atingir observando outras pessoas. Gente, a lei do finge até conseguir ou do finge até ser cabe muito bem aqui. Por quê? Você imagina o que você quer se tornar e você assume aquela postura. E é assim que você treina de forma tal que em algum momento você consegue de fato ser. Lembrando que o ser humano ele se desenvolve naquilo que ele treina. Então você precisa treinar a postura, você precisa treinar aquilo que você quer se tornar. Capítulo 3. Escreva o livro que você quer ler. A dica é você produzir sobre o que você gosta e não sobre o que você conhece apenas. Por quê? Quando nós gostamos de uma área, quando nós gostamos de um trabalho, a chance de conseguirmos ser mais produtivos e ainda ter mais qualidade no que a gente faz é maior. Por quê? Quando você gosta, você se empenha muito mais, você tem curiosidade. Então é natural que a sua produção seja muito melhor do que quando você produz por obrigação. Então isso vale tanto para a produção escrita como para qualquer área da sua vida. Você precisa estar estimulado e esse estímulo vem principalmente do gosto que você tem por alguma coisa. Então, isso me faz pensar, se você está desenvolvendo um texto, um trabalho, um trabalho acadêmico, por exemplo, você está escrevendo sobre alguma coisa que não tem muito a ver com você, ou que não é exatamente aquilo que te toca, há grandes chances de o seu trabalho ficar muito agarrado. Então, se você tem tido dificuldades para escrever o seu trabalho, se questione, é realmente um tema que me interessa? Até que ponto eu não estou escrevendo por obrigação? É claro que nem sempre a gente consegue fazer só o que a gente gosta, mas em textos que você puder trazer os seus gostos, faça isso, porque irá estimular bastante o seu cérebro. E para aqueles casos que você tem mesmo de escrever por obrigação, tente conciliar esses momentos com outros nos quais você consiga fazer aquilo que você gosta. Por quê? Você traz uma energia para o seu cérebro para fazer, inclusive, aquilo que você não está muito alinhado, com muita vontade de fazer. Então, essa é a dica do capítulo 3. 4. Use suas mãos. Na era digital, nós nos acostumamos a permanecer estáticos. Então, sentados em uma cadeira por muito tempo, olhando para uma tela fixamente, pode ser que isso atrapalhe a sua produção. E tem mais um detalhe. No digital você consegue editar com mais facilidade. Então, às vezes, antes de acabar alguma coisa, a gente já está editando. Isso pode atrapalhar o fluxo de ideias. Então, a dica é você construir uma estação de trabalho analógica se você conseguir, se você puder fazer isso. Por quê? Quando você movimenta mais o corpo, as ideias fluem com mais facilidade. Então coloque na sua mesa elementos que façam com que você se movimente. Mais papel, mais canetas, o que for possível e que te faça trazer esse movimento. Isso pode tornar mais produtivo. Então concilie analógico com digital. 5. Projetos paralelos e hobbies são importantes. Quando você desenvolve um hobby ou um projeto paralelo, você estimula o seu cérebro, você fica mais empolgado, mais animado, mais descansado, e isso é importante para que você exerça as tarefas que são obrigatórias. Então, dê tempo ao seu cérebro dessa forma. É um ócio criativo, porque nesse tempo, como você está fazendo alguma coisa de que você gosta, as chances de você produzir ideias novas é maior. Muitas pessoas ainda se surpreendem com o fato de poderem encaixar a tarefa de que mais gostam como meio de vida, como o que as sustenta. Então, se essa é uma possibilidade, por que não buscá-la? A dica do capítulo 5 é: dedique-se aos hobbies e aos projetos paralelos. 6. O segredo.
Faça um bom trabalho e compartilhe-o com as pessoas. Aqui o autor está conversando principalmente com aqueles que desejam ficar mais conhecidos e reconhecidos pelo que fazem. E a dica é você fazer um bom trabalho. E para isso não há segredo. É necessário repetir, observar o que precisa ser melhorado, melhorar e continuar o ciclo, continuar o processo de repetir, de observar o que precisa melhorar, de melhorar e assim sucessivamente. Com o passar do tempo, você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Depois disso, é fundamental que você compartilhe com as pessoas. E na era da internet isso ficou um pouco mais fácil, porque basta você publicar na rede mundial de computadores que o seu problema vai ficar mais próximo de ser solucionado. E por que eu digo mais próximo? Porque aqui existe um processo também. Para que você fique conhecido, inclusive na internet, é necessário que você espere algum tempo e que você continue se dedicando. E aí as pessoas perguntam a ele qual é o segredo da internet. Basicamente, você começa a prestar atenção em alguma coisa, depois você convida outras pessoas para prestar atenção junto com você. E quanto mais diferente for o que você estiver prestando atenção, mais chances haverá de as pessoas se interessarem. E aí você precisa abrir as portas do seu processo e permitir que os outros o acompanhem. E aí, quando você faz isso, quando você mostra os seus segredos, quando você permite, quando você traz esse acesso, as pessoas o admiram, as pessoas o apoiam e isso pode ser muito bom para o seu crescimento. Então, no capítulo 6, a sugestão é você abrir as portas do seu processo, você convidar as pessoas para olharem o que você está olhando também e você fazer um bom trabalho. E como você faz um bom trabalho? Observando o que precisa melhorar, fazendo, repetindo o processo e assim sucessivamente. Mais um detalhe em relação ao capítulo 6 que eu estava me esquecendo. Quando você abre as portas para que as pessoas se aproximem, elas te dão sugestão, elas te fazem alguma crítica e é mais uma oportunidade para você desenvolver ideias, para você ser mais criativo. Então, não deixe de contar com essa possibilidade. 7. A geografia não manda mais em nós. Pessoal, graças à internet ficou mais fácil acessar pessoas, ideias, eventos. Eles são essenciais para que a gente desenvolva. Se você tem internet, não pode ser uma desculpa para o seu crescimento o fato de você não conseguir se deslocar. Agora, isso não te isenta de prestar atenção aos lugares físicos que você frequenta. E isso envolve a sua casa e envolve os lugares aonde você vai. Porque eles também representam influências e essas influências não podem ser negativas. E a dica do capítulo 7 é: preste atenção aos lugares, tanto físicos como virtuais, que você frequenta. 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Aqui o autor dá 4 dicas. A primeira, faça amigos e ignore inimigos. Quando você investe em bons relacionamentos com pessoas construtivas, você tem retorno não só a nível de produção de ideias, de desenvolvimento de criatividade, porque essas pessoas vão te trazer bons conteúdos, mas você gera oportunidades. Então você consegue trocar muitas vezes com essas pessoas até a nível de trabalho. Então esteja atento a esse tipo de relacionamento. Na internet você consegue se aproximar de pessoas assim, observando quem é útil, quem faz um bom trabalho, quem é bom e tentando ajudar essa pessoa de alguma forma. Então você pode compartilhar o trabalho dela ou ainda responder a alguma pergunta que ela tenha transmitido ou a algum comentário. E aí pode ser que ela te observe, queira se aproximar e trocar, se compreender que você também é interessante. Então, se esse for o caso, naturalmente a troca vai acontecer. A segunda dica é para que você esteja perto de pessoas que você julga inteligentes, que você julga boas. Por quê? Elas também podem contribuir para a sua vida, mesmo que indiretamente, sem perceber. Então, você não precisa ser necessariamente amigo delas, mas acompanhá-las. Então, são hoje o que a gente chama de influenciadores. Bons influenciadores conseguem te ajudar, mesmo que eles não se deem conta disso.
Então procure ouvir, procure observar aquelas pessoas que você julga construtivas. Terceira dica é: não se entregue aos julgamentos. Se você ouvir alguma crítica construtiva, utilize-se delas para melhorar, mas não se vincule a essas críticas em excesso, porque isso pode te paralisar. E por fim, a quarta dica é para que você guarde os elogios. Não é que você vai esperá-los sempre, mas se aparecer algum que te chame a atenção, você pode guardá-lo para algum momento que você estiver chateado, que você estiver para baixo. Então, de repente, esse elogio ou esses elogios podem te levantar e te fazer voltar à sua produção de ideias. 9. Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. Aqui o autor coloca uma frase de outro autor, do clássico Gustave Flaubert. Então, foi um escritor de outro século, mas que fez muito sucesso com Madame Bovary. E aí, o Flaubert diz o seguinte: seja constante e metódico na sua vida para que possa ser violento e original no seu trabalho. A questão é, para você conseguir ser constante e violento no seu trabalho, você precisa cuidar da sua integridade, tanto física como emocional. Então essa história de artista precisar consumir aquele monte de drogas, álcool para conseguir, produzir ideias, isso é estereótipo, isso é coisa de filme. Na verdade, o ideal é que você durma bem, que você coma bem, que você preste atenção ao seu físico, que você pratique atividades físicas, que você faça o máximo que você puder para que você esteja em boas condições físicas. Quanto ao emocional, você precisa prestar atenção ao que pode te atrapalhar e te desequilibrar. Então, ele coloca como possibilidade você ter um emprego fixo. Então, se isso te dá paz, se isso te ajuda a regularizar as suas contas a ponto de você não ficar estressado, faça isso. Desde claro que esse trabalho possa te trazer a remuneração que você precisa e te dê paz, que não consuma todas as suas energias e todo o seu tempo. Faça de tudo que você puder para ficar equilibrado, tanto a nível emocional como a nível físico. Espante também qualquer pessoa que possa te fazer mal, principalmente os parceiros. Então, você estar casado com uma pessoa que só te traz prejuízos, que só te traz desgaste, pode ser muito ruim. Então, essa é a dica do capítulo 9. Por fim, capítulo 10. Criatividade é subtração. Nós temos hoje de lidar com muitas informações, com muitos dados, então é fundamental que a gente saiba escolher. Se você não escolhe, você não define qual será o seu foco. E essa perda de foco pode trazer bloqueio criativo. Então, hoje, uma das maiores habilidades é conseguir selecionar, entender o que deve ficar de fora e o que vai se manter. É uma tarefa desafiadora, mas ao mesmo tempo necessária. E aqui eu coloco 2 trechos do livro que podem ajudar a compreender essa ideia. O primeiro trecho é do próprio autor e ele diz assim: nessa era de abundância e sobrecarga de informação, aqueles que estarão à frente serão aqueles que souberem o que deixar de fora, para assim poderem se concentrar no que é realmente importante. Então, é muito difícil você dividir a sua atenção entre muitos elementos ao mesmo tempo, e é por isso que você tem de escolher. O segundo trecho é uma citação, o autor é Jack White, e diz assim: dizer a si mesmo que tem todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo, todas as cores na paleta, qualquer coisa que quiser, isso só mata a criatividade. Novamente, te deixa sem foco e o excesso pode trazer o efeito reverso ao desejado por você. Então, aprenda a selecionar para que você tenha foco e não deixe o excesso atrapalhar a sua produção de ideias, a sua criatividade. Pessoal, as dicas acabaram, são só 10. O livro é curtinho, é cheio de ilustrações, bem fácil de ser lido, então recomendo a leitura. Espero que essas dicas tenham sido úteis e que vocês consigam aplicá-las de alguma forma. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Fiquem à vontade também para fazer sugestões para os próximos vídeos. Obrigada por assistirem. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!